tem algo para a olho humano, daria certo. Hein, Nath? Você chegar pro esqueleto no chão aí, um monte, profetiza, Deus manda você, profetiza, Nath. Profetiza. Não é estranho isso? Mas quando Deus está com você, se Ele mandar, está mandado. Se Ele falou, está falado. Se Ele ordenou, está ordenado. Se Ele determinou, está determinado. Tá? Então Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos. E aquilo voltou. Né? Então o que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Então foi um momento muito ruim. É uma passagem que se eu começar a falar aqui eu vou longe. Então assim, era impossível ao olho humano, né? Era impossível para a ciência. É impossível para a ciência hoje. Eu vi um documentário no tempo, a ciência tenta explicar essa passagem de Ezequiel. Mas milagre não se explica, milagre se vive, né? Experiências com Deus você adquire. Né? Então a ciência vai tentar os meios, porque Deus deu capacidade ao homem. Mas isso é mistério de Deus. E Deus concretizou ali naqueles ossos. E o Ezequiel profetizou e o milagre aconteceu. E qual que era o propósito da restauração? Eu estou filmando você, tá? Qual que era o propósito dele profetizar para quê? O que você entende? Para restauração, né? Aqui no final, quando eu tenho que vocês leram a partir do homem, então assim, ó, então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. O povo está desacreditado. Então Ezequiel veio para restaurar, né? Deus fez, né, toda essa questão, mas para que a casa de Israel, o povo, voltasse, né, fosse restaurado. Então esse é o principal que você vê, né? O que Deus faz para chegar no objetivo, né? A restauração de Israel estava seca, né? Estava morta e foi restaurada através desse propósito de Deus, tá? Vamos rapidinho pular lá, deixa eu ver que oração. A visão do vale de ossos secos, ponto 1, tá? Compreendendo a visão. A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão de um vale de ossos secos indica que se tratava de uma espécie de parábola, tá? Está na lição. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior. A restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida da que Adão e Eva tiveram no Éden. Tá? Ó, que a Camila acabou de enfatizar aí com a gente, tá? Então qual que era o propósito? Restauração da terra, prosperidade e uma renovação de vida. Além da visão dos vales de ossos secos, Ezequiel 37 registra a visão de 2 pedaços de madeira e ambas têm o objetivo de apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico e espiritualmente para a restauração do novo Israel como fruto da obra de Messias. 2. A mensagem da visão. Os ossos secos representavam os judeus no cativeiro. Eles estavam separados e mortos. Contudo, temos um Deus que restaura, que faz tudo novo, e embora Israel estivesse arruinado, o Senhor conduzia de volta à sua terra, como evidência clara de uma restauração completa. No começo eu não falei para vocês que o povo estava passando por um momento de exílio da Babilônia, um momento difícil, né? E por isso que Ezequiel foi levantado para trabalhar nesse meio tempo. Então aqui, ó, o povo estava morto, o povo estava em situação decadente. Então Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem, vamos colocar segundo o coração dele, senão vai confundir com Davi, um homem segundo a vontade dele para cumprir isso. E Ezequiel vai e realiza o que Deus tinha para ser realizado. Tá? O Senhor nos conduziria de volta à sua terra, como evidência clara de uma restauração completa. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo se encontrava, e o seu interesse era em restaurá-lo.
A finalidade de Deus com a restauração do seu povo pode ser identificada em suas afirmações. E porém em vós o meu espírito, olha Deus falando, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo, trazendo uma nova vida, uma nova maneira de pensar e se comportar, e com ela a restauração, confirmando assim a soberania e a fidelidade divina. 3. Lições deixadas à liderança. Faziam parte do governo de Israel o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta Ezequiel fazia parte da liderança do seu povo. O quadro apresentado pelo Senhor ao profeta era grave e irreversível aos olhos humanos, tá, pessoal? Mas Deus mostra a Ezequiel e ao seu povo que para ele não há impossível e que independente das condições de uma nação, ele é capaz de mudar tudo. Chama também a atenção que além de sequíssimos, aqueles ossos estavam separados. Houve um ruído e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente nesse capítulo 37, para aqueles que exercem liderança. Uma delas é o fato que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis e caos, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Outra lição importante que podemos extrair é a de que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. O povo de Israel estava destruído espiritual, econômico e socialmente. Estava destruído por completo, né? Se estava destruído espiritual, eu já creio que já é 80%, já está destruído. Aí estava também economicamente, socialmente e consequentemente moralmente também estava num momento muito complicado. Mas o profeta, como líder, Ezequiel, permaneceu fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. Um dos pontos que eu vejo sempre que eu leio o livro de Daniel, tinha, era a confiança que ele tinha em Deus, né? Ele podia desistir? Claro que podia. Poxa, está tudo contra ele. O momento estava todo adverso, né? E ele estava ali na liderança do povo, mas ele tinha uma confiabilidade tão grande. Ele sabia que algo ia acontecer. E Deus não escolheu à toa, né? Ele tinha um propósito no livro de Ezequiel. Foi cumprido durante esse período. O caminho da restauração. Reconhecer a necessidade da restauração. Deus conduziu o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, fazendo-o ciente da verdadeira condição de Israel. Olha, Deus mostrou o cenário para ele antes, para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Tá? Assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração começa quando se reconhece os erros. Olha, Deus mostrou a situação para ele, né? Para Ezequiel. Ezequiel viu a situação, né? Para que depois Deus agisse através da vida dele. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava conhecer a situação, a real situação dos israelitas. Como é triste quando o líder não consegue enxergar a condição em que encontram seus liderados. Não adianta fingir que tudo está bem, quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. 2. Depender de Deus. O profeta Ezequiel foi surpreendido pela seguinte pergunta de Deus: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Olha aí, Deus já estava perguntando para Ezequiel, para ver se ele acreditava, né? Ezequiel já devolve e já fala: Deus, tu sabes, né? Ó, o profeta respondeu dizendo: O Senhor Jeová, tu sabes. A resposta de Ezequiel reflete a sua visão a respeito de Deus, de si mesmo e de sua fé. Pois em vez de emitir uma opinião qualquer da natureza, ele afirma: Senhor Jeová,
Tu o sabes. Se Deus mostra pra gente um vale, pra qualquer um de nós, um vale de ossos secos, será que o Juninho, esses ossos aí desse vale aí pode reviver? Claro que não, Deus. Tá aí, ó. A situação. Ezequiel, eu não vou responder de qualquer maneira, né? Então o Senhor Deus, sabe, devolveu, né? Como se estivesse devolvendo, mas crendo que Deus sabia o propósito de Deus ali naquele momento, né? Tal resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil. Como parte integrante da liderança do seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para tal problema da nação. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu Espírito agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo ou mesmo de uma geração inteira é obra exclusiva de Deus. Tá? Então quem poderia mudar aquele cenário? É Deus. Claro que ele usa seus instrumentos, no caso somos nós, né? Naquele momento era Ezequiel, mas quem poderia mudar aquele momento era somente Deus. Fazer a sua parte. Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando-o a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados. Não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Profetizei como me deu ordem, como se me deu ordem, está no versículo 7. O líder deve buscar a orientação divina para falar com seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Lembre-se de que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel demonstrou humildade e dependência de Deus. Por isso, seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Tá? Tem uns líderes, né? Vamos falar na questão geral. Tá? Ver que o seu liderado, isso seja ovelha, seja líder de jovem, líder de irmã, tá vendo que tá algo errado, chama para conversar e fala. E eu acho que essa questão, eu acho não, tenho certeza, é errônea. Você fala, você vai pro inferno, você fazendo isso. Não, você tem que aconselhar, você tem que ajudar. Não adianta, a pessoa já tá com o pé na cova, e vamos dizer, na outra, na casca de banana, se você empurrar, vai pro buraco, né? Então tem uns que chegam, você vai pro inferno, você vai, não é assim, você tem que ensinar para ele, explicar, né? Claro que muitas das vezes, você tem que tomar uma postura um pouco mais forte, mas não empurrando o buraco, e sim ajudando a voltar para o caminho, né? Eu vejo essa maturidade em Ezequiel, né? Porque ele também passava por um momento conturbado ali. Ele era homem, por mais que ele tinha esse relacionamento com Deus, ele era homem, né? Você acha que ele não ficava irritado também com o que estava acontecendo? Claro que ficava, mas ele sabia, Deus tinha moldado o ser dele para ele enfrentar aquela situação. Porque se fosse de uma maneira qualquer, tinha chutado o balde e ia embora, deixa esse povo se exploda, né? Mas não, Deus usou ele como um profeta daquela geração e ele foi um instrumento muito usado naquele momento, tá? Vamos aqui, pessoal, quase lá. Uma chamada à restauração, uma geração a ser restaurada. A geração atual tem sido denominada de pós-moderna, uma geração em que os não crentes não acreditam mais nas verdades absolutas. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado as pessoas a buscarem o prazer a qualquer custo e ao relativismo ético e moral. Como resultado, temos visto diversas mazelas na sociedade, ou parcelas, entre elas a violência urbana crescendo a cada dia. O divórcio foi banalizado,
destruindo muitas famílias e os relacionamentos estão adoecendo. A semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, essa geração também carece de uma restauração espiritual. Estamos vivendo tempos trabalhosos e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Os que exercem liderança estão sendo desafiados a tudo. Uma semelhança entre aquele momento que o povo estava vivendo lá no exílio da Babilônia, que Ezequiel foi levantado para trabalhar, nós estamos também nesse momento aqui. Todas as coisas adversas que nós enfrentamos no mundo atual não deixam de ser, só muda as questões, mas assim, nós temos várias coisas que também afetam os nossos dias, né? Coisas que estão dentro da igreja, que nós temos passado por momentos difíceis, né? Existe, a gente não cita placas, mas no geral existe uma liberalidade espiritual. O povo já não está com aquela mesma chama, não está mais querendo buscar o primeiro amor, entender o primeiro amor, buscar a face de Deus, né? Então, o povo necessita também de uma restauração hoje. E cabe a nós que estamos aqui, né, a mudar essa situação. Nós somos os Ezequiéis desse tempo. Nós precisamos fazer com que esse povo acorde e entenda que daqui a pouco Jesus volta. E aí? Será que vai ficar tudo aí? Os ossos vão ficar tudo aí perdido? Não. Então nós somos os Ezequiéis desse tempo. Vamos restaurar vidas, vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar a mudança. Claro, a mudança tem que começar a partir de nós todos os dias, tá? É difícil, né? Brigar com o eu, né? Com o eu. Mas nós temos que fazer essa leitura todos os dias, que nós precisamos melhorar. E melhoramos, tá? Nós necessitamos sim de uma restauração espiritual, de uma restauração da nossa vida por completo, todos os dias. Mas aí no caso, Anderson, você está falando do que as pessoas não têm buscado, né? Não tem. Mas será que é porque a gente também não está mudando a nossa forma de ministrar? Porque assim, a geração que está vindo agora, como é que eles vão pregar a verdade se ninguém está falando sobre ela? Tem um hino, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então eu fico pensando assim, nós não podemos mudar a nossa ministração. Esses dias eu ouvi alguém falando que ninguém mais prega sobre o inferno. Verdade. A última vez que eu ouvi foi a pastora Márcia. Quanto tempo faz? Ninguém mais prega sobre a verdade. Não, mas eu continuei enchendo. Aí o que está acontecendo com a geração que está vindo, né? Como é que eles vão pregar se eu só prego sobre bonança, sobre... Mas assim, tá uma mistura muito grande. Então, por exemplo, o Pedro, o Otávio, os filhos de vocês, como que eles vão pregar uma verdade se eles não foram inseridos nessa verdade? O que eles estão aprendendo? Sobre o que é fácil. Eu ouvi um pastor falando, e aí vou deixar para vocês, que vocês entenderam que as letras dos hinos hoje tratam Jesus como um namorado? Jesus é um namoradinho. Que o Otávio, o Pedro, a Ana Laura, a Maria vão entender Jesus como pai, se as letras dos hinos hoje tratam Jesus como um namorado. Então você está falando uma coisa que nós precisamos voltar na essência de pregar realmente a palavra. Vai doer? Vai. Vai assustar? Vai. Mas essa é a essência do Evangelho. Que as pessoas não estão nem parando para ler a Bíblia mais. Tem um monte de verdade lá que hoje ninguém nem sabe que está lá. A essência de Cristo não muda, então não tem como o seu filho, as meninas, o Pedro, falar, ai, Jesus, ele diz que ele corrige todos, que ele fala com muita intimidade, mas se tem pouca. Falar de Jesus, ai, porque meu paizinho, meu papai querido, não tô dizendo, gente, que tá errado, tá? Às vezes eu tô orando, eu falo, Jesus, meu papai, mas assim, eu não posso falar de Jesus e não ter intimidade com ele. Hoje se fala muito. Esta casa é sua casa. Será que é mesmo?
Nós deixamos ela pra você. Será que deixamos mesmo? Né? Então, a gente precisa voltar à essência do que é o Entendi o que Evangelho. você está querendo. Você não está falando que não precisa ter esse tipo de pregação. Não. Precisa. O que não pode é só ter elas. Porque Que é senão o que está a acontecendo. geraçãozinha, vamos falar dos menorzinhos, não vai ter base nenhuma. Nenhuma. Eles vão pensar que Jesus é um amiguinho. Falar que tá dando uma chave pra alguém, tudo bem. Ah, que seja pra mim, que eu tô precisando de uma chaves. Uma chave. As chaves que abrem caminho. A porta fechada. Menino do céu! Se alguém souber de algum lugar que tá dando chave, me avisa. Pelo amor de Deus. Um sapato de fogo pra chutar as portas. É verdade. Uma coisa assim, né? Ou o Juninho que sempre tem sonho com a espada do anjo que ele quer também, pra abrir a porta no meio, né? Ai, Jesus amado. Mas a sua mãe, no último estudo, ela falou sobre o quê? Não foi sobre o milênio? Quem que tava aqui? Mas você sabe, às vezes... Só faltou por ela falar raça de viva! A lição 10 aqui.